Graça e paz, queridos, mais um domingão, hoje dia 8 de agosto, nós comemoramos o Dia dos Pais. E eu estou muito feliz, mas bastante feliz mesmo, porque neste mês de agosto nós estamos completando 5 meses. Estamos fazendo o nosso mêsversário aqui, de 5 meses, estarmos aqui todo domingo, toda quinta-feira. E isso para mim já é uma grande vitória. Eu nunca imaginei estar aqui na frente do vídeo, nunca imaginei estar aqui falando para vocês nesse formato, mas fui aprendendo, fui perdendo a vergonha, fui criando coragem e estamos aqui. Glória a Deus por isso. Muito obrigado pela sua audiência. Não sei quando, que horas que você vai ouvir ou ver esse vídeo. Eu queria te pedir uma gentileza. Envia para alguém, para um amigo, para uma amiga, para um pai. Esse vídeo, essa mensagem de hoje, me ajuda aí que uma pessoa que nós conseguimos atingir já terá sido suficiente. De verdade, de verdade. Estamos caminhando com esse propósito de gratidão a Deus, de fazer algo que Deus colocou no nosso coração de uma maneira bem simples, e cada vez nós queremos buscar mais a simplicidade. Como eu digo aqui, nosso mantra dominical não é estudo, não estou aqui para trazer um estudo, para te ensinar, mas trazer uma reflexão, para nós fazermos uma reflexão juntos, para elevar o nosso nível de consciência, aprender um pouquinho, mas estudar um pouquinho cada dia, tá legal? Faz isso. Muito obrigado. E vamos que vamos. Esse mês de agosto eu escolhi para falar sobre maturidade. Eu ia falar nos quatro domingos sobre maturidade. E hoje eu vou abrir uma exceção aqui e falar alguma coisa sobre os pais. Eu tenho dois testemunhos que eu assisti e sei que é de muito importante talvez para alguém. E vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Por que nós estamos falando isso, né? Esse é o tema que eu escolhi sobre o Dia dos Pais. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque eu creio de verdade, que isso é muito importante para nós. A Bíblia nos ensina, nos dá vários, eu estava pesquisando, nós temos muito versículos que nos inspira, que nos ensina, que nos encoraja a exercer a paternidade, ser um pai de verdade, né? Aquelas pessoas que talvez não tiveram um pai ou não têm um pai, mas ela pode ser aquele pai que ela não teve. Isso é algo grande no nosso coração. Você ter a consciência de que talvez seu pai não foi aquele pai que você esperava, mas você pode ser o grande pai que você não teve. E eu também acredito que não há necessidade, de verdade, hoje não há necessidade de ser pai biológico. Eu conheço tanta gente que não tem seu pai biológico, foi criado pelo tio, pela avó, por alguém. E aquele pai exerce a paternidade, representa de verdade o papel de pai na vida da pessoa. E a pessoa é muito feliz, muito grato, e ela continua a vida sem a presença do pai biológico. Talvez alguém queira conhecer, faz de tudo para conhecer, vai atrás, mas o pai verdadeiro é aquele que criou, aquele que deu educação, aquele que deu afeto, carinho, abraço. Nosso primeiro pai, o Adão, ele errou feio com Deus. Ele foi criado para cuidar de tudo, gerenciar, ser o supervisor de tudo aquilo que Deus fez e que era bom, que era muito bom, e ele pisou na bola, errou feio com Deus. Pecou, desobedeceu, e por consequência disso, essa desobediência, nós já nascemos com ela, faz parte da nossa vida, desde o dia no ventre da nossa mãe, apesar que, mas é inocente, a criança é inocente, sim, mas a consequência dessa desobediência está em nós, intrinsecamente dentro de nós, e a partir disso nós passamos a ter consciência, sabe, conhecer e ter consciência disso da vida. Isso na vida nunca, a partir desse momento, a vida nunca mais será fácil, nunca mais é fácil, nunca mais será fácil. Haverá suor, desgaste, envelhecer faz parte desse processo também, né? Hoje a gente luta para não envelhecer,
tratamento ortomolecular, consulta os melhores especialistas do mundo para não envelhecer, mas a envelhecer faz parte desse processo também, é consequência disso, né? E hoje, diante dessa introdução, talvez usando um pouquinho do tema que a gente quer para agosto, e é algo que eu busco no meu coração, ser um pai maduro, ser um pai responsável. E nós temos grande responsabilidade como pai. Temos grandes responsabilidades como pai. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, eu peguei e transcrevi aqui para o tablet, para não tem como manusear duas coisas, mas eu transcrevi aqui a Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 4, Paulo fala o seguinte: pais, é uma orientação, é uma advertência, na verdade. E muitas vezes nós não nos lembramos disso. Meus filhos foram criados na igreja e quantas vezes eu nunca me lembrei disso aqui. Olha aqui, ó. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. E se tem uma coisa que pai gosta é de irritar o filho. E Paulo adverte ali na igreja de Filipos para os pais não fazerem isso. Não irritem seus filhos. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Essa é a vontade de Paulo, essa é a vontade de Deus. Esse é o objetivo de Deus para nós, como pais, ou nosso sonho, na verdade, o que nossa alma queria fazer. Muitas vezes nós não conseguimos ser disciplinador em amor, mostrar os ensinamentos cristãos em amor. Quantas vezes eu errei nisso? Lá em Provérbios, o sábio Salomão vai dizer o seguinte: eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Quantas vezes esse versículo, todo mundo conhece isso, todo mundo sabe, mas quantas vezes nós usamos errado isso, para fazer com que o filho fique ali na igreja local, não ser a igreja, independente de quem ele é. Nós queríamos que o nosso filho ficasse ali na igreja, e eu fiz muito disso, né? Não tinha entendimento nenhum. E quando o sábio Salomão fala isso, educar a criança, é ser Jesus. O que Jesus faria no meu lugar como pai, né? E a gente é duro, é disciplinador, é bravo, autoritário, tem que ser do meu jeito. E Jesus nunca fez isso, tem que ser do meu jeito, né? Ele sempre nos compreendia, me compreende até hoje, do jeito que eu sou. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, é por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma pessoa. Ali, para mim, talvez o ápice da maturidade. Você sair da casa dos seus pais, do conforto da casa dos seus pais, né? Tudo que nós sabemos, nós devemos aos nossos pais, ele que nos ensinou tudinho. Até pagar uma luz, pagar uma conta de água, ir ao correio, ir ao banco, abrir uma conta. Nossos pais nos ensinaram os nomes da rua, coisas básicas. Como que eu chego daqui no centro, meu pai, não no meu caso, mas assim, se meu pai várias vezes me ensinou isso, vai para aqui, filho, vai para aqui, mostrar os caminhos, os lugares, né? Então, para mim é o ápice da maturidade, quando o homem, ele assume a sua responsabilidade, sai da casa do pai, sai da casa dos pais e se une a uma pessoa, e fala: agora eu já posso pagar os meus boletos, pagar o meu aluguel, já posso trabalhar, ganhar o meu dinheiro. Isso não é fácil para muita gente, não é fácil. Tem muita gente que meu pai, a única coisa que ele pegava no meu pé, tem que estudar, a única coisa que eu posso deixar para você é estudo. E quando eu via, eu estava replicando isso para os meus filhos. Eu não vou deixar nada para vocês, eu vou deixar estudo. E muitas vezes, e eu conheço bastante gente que tem estudo, tem faculdade, tem 2 faculdades, e não tem um trabalho, não sabe se sustentar, não sabe ganhar o seu sustento, porque aquela figura paterna que ensinava, que ajudava, não tem mais, ou está em outra casa. E outra coisa também, quando nós casamos e quando nós temos essa cumplicidade com a esposa ou com a outra pessoa, é algo que dá segurança aos filhos. Quando os filhos veem isso, meu pai e minha mãe se dão bem, os filhos notam. Esse é um grande recado. Quando os filhos notam que você é carinhoso, que você respeita,
Eles notam e eles percebem quando os pais se dão bem. Isso vai ficar marcado no coração pro resto da vida. E isso gera paz no lar, gera paz, gera segurança. Isso ajuda eles e nos ajuda a ser essa figura com outra pessoa num relacionamento. Eu queria dizer que eu tive o privilégio de... Meu pai foi casado com minha mãe não sei quantos anos, mais de 60 anos. O meu sogro, com quem eu convivi bastante tempo, foi casado com minha sogra e eu vi ali essa é a minha referência de pai, de paternidade, de casal, de respeito. Meu pai amava tanto minha mãe que ele não falava nada para ela. Minha mãe era brava, né? Toda mulher fica falando. Mas o meu pai era bravo, minha mãe era brava, mas o meu pai nunca respondeu para minha mãe. O máximo que ele fazia, ele batia pau. Lá vem, né? Isso era a minha referência. Não quer dizer que eu não sou assim, mas eu estou aprendendo em nome de Jesus. E meu sogro também era assim com minha sogra. Eu convivi muitos anos com eles, bastante tempo com meu pai. E essa é a referência que eu tenho de um lar. E eu sei que essa não é a referência da maioria das pessoas. Não é a referência. Mas Deus criou um projeto, um propósito para que a gente pudesse fazer isso. Ser essa pessoa para outros. Essa é a vontade de Deus. Quando você casa, quando você tem alguém, você cria essa cumplicidade de amor, de respeito. E os filhos, ou as pessoas, ou os agregados, as pessoas que convivem com você, veem isso. Veem isso em nós. E isso acaba surtindo um efeito porque a gente replica para outros. Essa é a referência. Lá em Deuteronômio 6, de 1 a 8, olha o que Moisés fala aqui. A lei era essa, ó. São esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temos o Senhor nosso Deus, vocês e os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenha cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo ocorrerá bem para vocês. E vocês se tornarão numerosos naquela terra, boa, rica e onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixem de ensiná-los aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora da casa. Quando se deitarem, quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não se esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas, nos seus portões. Essa era a lei. E a lei, eu costumo dizer que a lei é sempre boa. Ela foi para nos fazer um parâmetro da gente saber o que pode e o que não pode fazer. Para nós termos a consciência do que nós podemos fazer ou deixamos de fazer. Eu lembro uma vez que eu fui para a praia, entrei, eu achei que naquele sinal podia entrar ali, tinha uma câmera, para mim estava normal. Quando eu cruzei, eu vi uma lâmpada acendendo atrás de mim. Aí eu entendi que ali não poderia ter virado. E eu não pude alegar, não, mas eu não sei, eu não conheço, eu sou novo aqui, estou chegando, aliás, estava de passagem por aquela cidade. Então a lei, nós não podemos alegar que não conhecemos a lei. A lei existe, ela é boa, é para nos ajudar. Mas nós não podemos falar, mas eu não sabia dessa lei. Quando eu vi, depois de 30 dias, chegou uma multa na minha casa. Lá de São Paulo, chegou uma multa. Então a lei tem essa possibilidade de nos ajudar e nós não podemos alegar que não há lei. E a vontade de Deus é essa. Tema o Senhor, o nosso Deus, vocês e seus filhos e os seus netos. E cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando. E assim vocês viverão por muitos anos. Sabe, queridos, um bom pai não é aquele que formou um bom filho. Um bom pai é aquele que formou um bom pai. E para nós, eu que sou pai, quando eu vejo o Paulo que tem um filho e vejo que ele é um bom pai, isso me alegra pra caramba.
Me deixa feliz porque um bom pai não é aquele que formou um bom filho, é aquele que formou um bom pai. Uma vez eu ouvi o Paulo Vieira dizendo algo que eu nunca tinha ouvido. Eu queria compartilhar com vocês. Somos pai. Somos pai. Somos pai. E nunca poderemos fazer. Chegou uma surpresa aqui. Da Natália. Viu? Da Natália. Mandou para você. Olha, viu? Bom ser bom pai. Então, Natália Menor, muito obrigado aqui ao vivo. Não, Natália é sua filha. Minha filha. Pô, tem 3 Natália aqui. Tem 3 Natália. Natália é sua filha, lá de Dallas. Obrigado, filha. Obrigado, filha. Está lá em Dallas. Hoje ela está em Miami. Olha que lindo. Como é bom ser pai de uma filha que está em Miami. Glória a Deus. Obrigado, filha. Tá aí, Nilzinho. Quer que apareça aqui na foto aí? Está aparecendo. Obrigado, filho. Ao vivo. Beijão. Te amo. Bastante, bastante, bastante. Natália... Eu tenho várias culpas com relação a Natália, porque filha mais velha, né? A gente não sabe, exige mais, quer aprender, aprende nas costas dos filhos. Mas ela já me perdoou, glória a Deus por isso. Ela falou que eu vou continuar a história do Paulo Vieira, que ele falou um dia que eu nunca tinha ouvido. Gente, quero compartilhar isso com vocês. Nunca tinha ouvido. Nós somos pais. Pai. Eu sou o pai. E eu nunca vou fazer o papel de mãe. Eu nunca vou fazer o papel de mãe. Sabe, uma vez, tudo isso aconteceu porque um dia eu estava assistindo algo ao vivo e uma senhora, uma moça, uma mulher, interagiu, falou assim, eu sou pai. Era uma aula de 12 horas, parece-me que 12 horas, e uma mulher interagiu e falou assim, eu sou pai. Aí a Camila, que é a esposa do Paulo Vieira, pegou o microfone e falou assim, quero te dizer algo. Você não é e nunca será pai. O pai é insubstituível. Aí é isso que eu queria falar aqui para vocês. É insubstituível. E muitas vezes nós queremos fazer algo ou desgastar por algo que nós não somos, sabe? Seja a melhor mãe que você possa ser. Seja a melhor mãe que você possa ser. Mas nunca queira ser o pai. Você vai sofrer, vai desgastar, mas não vai conseguir atingir o seu objetivo. Pai é único. É insubstituível. Você é mãe. E muitas vezes nós nos desgastamos. Muito filho querendo ser pai do seu próprio pai. Muito irmão querendo ser pai. Não. Seja o melhor irmão. Seja o melhor irmão que você possa ser. Seja o melhor filho que você possa ser se você é filho de mãe solo. Seja o melhor filho que você possa ser dessa mãe solo. Muitas vezes vivemos uma vida disfuncional, totalmente fora da função, sofrendo, cansado, sobrecarregado, querendo ser o que não é. É um grande recado, né? Quantos pais querem substituir o papel de mãe? Querem ser a mãe, né? Então seja o melhor pai que você possa ser. Seja o melhor pai que você possa ser. Paulo fala a Timóteo o seguinte, para o seu filho na fé, para o seu pastor, para o seu amigo Timóteo, ele fala assim, 5:8, porém, 1 Timóteo 5:8 diz assim, porém aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os não creem. Aquele que não cuida dos seus. Isso serve para nós, serve como pai. Se você não cuida bem do seu filho, né, você não vai poder ser um bom líder, um líder maduro, um pastor. É bíblico isso, nós temos que cuidar bem dos nossos. Tiago fala o seguinte, 1:19, lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Se tem uma coisa que nós não gostamos de fazer, é o exercício diário, de verdade, diário, constantemente você tem que fazer isso. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que eu chamo de sábio e de sábia. Eu posso contar nesse dedo aqui as pessoas. Nos dedos da mão, nesses dedos da mão aqui. E eu conheço porque são para mim, e eu queria até mandar um beijo aqui para Anaí, para Jaque e para Valdenice. Para Nice. Porque para mim, a Juliana, que eu sempre chamei de sábio, porque sabia ouvir. E isso é um desafio para nós como pais, saber ouvir, esperar. Nós temos
E a gente, quando chega no estágio, a gente é pai, a gente debate pronto. Hoje eu estou aprendendo. Quando meu filho chega, eu fico olhando para ele, escutando. É um exercício. Eu já fico louco para falar. Mas é um exercício diário. Quando o meu outro filho chega, eu respiro fundo e quero ouvir, porque é um exercício. Tiago fala isso, ó, que nós temos que ser, cada um esteja pronto para ouvir. Essa é a chave. Essa é a chave. Essa é a chave. Eu sou da igreja, sou da comunidade, tenho 35 anos dentro de uma igreja, de uma comunidade. Eu vi todo tipo de pessoas, todo tipo de pessoas. Eu não convivo fora, não vou em outro lugar se não ser no ministério, na igreja. Eu vi todo tipo de pessoas. E são poucas as pessoas que sabem ouvir. Esse é o recado para nós sermos maduros. Mas demore para falar e ficar com raiva. Né? Esse é o recado de Tiago. Demore para falar e ficar com raiva. Tem um versículo que fala assim, próprio Tiago, irai-vos, mas não pequeis. Né? Mas quando a gente fica com raiva, é meio que difícil não pecar. E quantas vezes nós não temos paciência para ouvir o filho, né? Talvez ele esteja falando com você um dia. Ter mais paciência em ouvir meu filho. E criança, né? Antigamente, criança não tinha direito a falar nada, né? Hoje as crianças são muito sábias, muito inteligentes, muito rápidas, então muito mais ligeiras também, né? Hoje não sobe em árvore, não solta pipa, não corre atrás de coisas, mas são muito ligeiros, muita informação que chega. Ele sabe tudo. Não podemos ser negligentes, achando que é responsabilidade de nossa esposa ou da nossa mãe. Tem muita mãe solo hoje, né? Muita mãe solo hoje. Tem muita gente, muita mãe. Muita gente que eu conheço. Mas não podemos ser negligentes de cuidar do nosso filho. Não seja um pai de Instagram. Ontem eu estava vendo uma reportagem de uma moça famosa. Ela tem 4 filhos de 3 pais. Ela falou assim, eu não consigo ficar casado com os pais do meu filho. Não consegui ficar casado com os pais do meu filho nem um ano. Porque tudo era ela. Tudo era ela. O pai, aí um minuto que deixava o filho com o pai tirava uma foto. Ela fazia tudo. Mas um minuto que o pai cuidava era para tirar foto, para mostrar que ele era pai. Então, queridos, não sejam pai de Instagram, não sejam pai de final de semana. A mulher fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta com o filho, talvez até sábado. O pai pega domingo aí, um monte de fotos. Sou pai. É algo que eu aprendi lá, sei lá quantos anos, mais de 20 anos atrás. Falei, a partir de hoje eu vou exercer a minha paternidade. Eu vou levar meu filho no médico, eu vou buscar, eu vou no colégio, eu vou na reunião, sabe? Eu vou estar perto, eu vou ser pai. É um desafio. Não ser pai de Instagram, né? De foto, de pose. Graças a Deus. Glória a Deus, por gratidão a Deus. Deus teve muita misericórdia de mim, muito amor por mim, me ajudou muito. E hoje eu posso dizer que sou um pai. Não fugi da minha responsabilidade. Falei, eu sou o cara que vou trazer sustento para essa casa. A partir de hoje eu vou exercer a minha paternidade, vou trazer, vou levar, vou buscar, vou estar... Aqui vai ser o lugar que eles podem encontrar conforto nos braços do pai. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Provérbios 20, versículo 7. Como são felizes. Meu pai foi um homem honesto. Ele era muito bravo, mas o que a gente tem de referência do nosso pai é que ele era um homem honesto. Um homem que gostava de trabalhar. Nunca pegou nada que não era do outro. E não deixava a gente pegar também. Vai devolver. Nem que fosse no quintal da casa da minha avó e mandava devolver. Não é seu. Então, como são felizes, né? Os filhos de um pai honesto e direito. Talvez você não se dê conta disso. Você que é filho ou filha, talvez você nunca se deu conta disso. De ser grato, de mandar um oi. Pai, muito obrigado, porque eu te vejo como um homem honesto. Hoje esqueci de falar para vocês no começo, que hoje nós não temos não estamos aqui, o nosso ministro de louvor, o Paulo, meu filho está lá em São Paulo fazendo um curso de sexta até terça-feira. Então hoje vamos direto à palavra, sem louvor, que eu amo tanto, que eu sou apaixonado. Tá legal? Estamos falando aqui sobre pais, você que talvez chegue agora, está ouvindo agora. Nós estamos falando sobre pais, pai de verdade, pais maduros. Exercer a paternidade não é ter apenas um filho, mas exercer a paternidade. E eu queria te fazer uma pergunta: qual dos pais que você já ouviu falar na Bíblia que você gostaria de ser? Uma boa pergunta, né? Qual dos pais, essa é uma boa reflexão para mim também. Qual dos pais
que consta na Bíblia, dos pais que a gente lembra, que está na Bíblia, que são bons pais que você gostaria de ser. Tem ideia? Vamos lá. Adão, né? Nosso primeiro pai. Abraão, o pai dos judeus e o pai da fé. Isaque, o filho de Abraão. Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. Moisés, o libertador, o que trouxe a lei. Rei Davi, ou José, o pai adotivo de Jesus. Aí eu queria ser o José. Meu nome tem até José. Acho que é por causa de José, do pai de Jesus. Meu pai colocou José. José é o pai adotivo de Jesus. Eita, que pai é esse, meus queridos? Que pai é esse? Enfrentou todas as dores, todas as dificuldades. Será que nós enfrentaríamos isso? Será que nós seríamos esse pai? Enfrentou todas as dores possíveis e imagináveis para ajudar sua esposa Maria, que carregava aquele bebê. Todas as dificuldades possíveis. E José ficou com Maria, cuidou de Maria e cuidou do filho. Educou o seu filho adotivo, Jesus Cristo. Jesus, como se fosse seu próprio filho. Como é bom. Isso é um bom exemplo. José, o pai adotivo de Jesus, ensinou o seu ofício para Jesus. Tanto é que as pessoas falam assim, mas esse não é o filho do carpinteiro? A identidade do pai. O ofício do pai. Cravado no filho, cravado no filho. Ele era referência. O filho do carpinteiro. Mas ele não é o filho do carpinteiro? Eu não consigo falar nisso se não me emocionar. José era um homem justo, a Bíblia diz. Honesto, e ele era carinhoso. Eu me lembro quando eu estava fazendo um congresso, uma conferência, sei lá, um casal de pastores americanos que tinha um ministério muito grande e relevante nos Estados Unidos. Olha essa história, gente. Olha essa história. Talvez você não teve a oportunidade. Presta atenção nessa história. Eu vou contar aqui bem rapidinho. Que essa história ele contou tipo em 2 horas. Uma aula de 1 hora, 2 horas. Vou fazer bem rapidão aqui. Um casal de pastores que tinha um ministério muito grande, muito relevante nos Estados Unidos. Isso eu nunca esqueci. Tem mais ou menos 14 anos, 15 anos que eu ouvi essa história. Dali eu tirei uma lição. Eu falei, nossa, presta atenção. Olha para mim, de verdade. Eram 2 pais jovens, bonitos, lindos. Tinha um ministério relevante nos Estados Unidos, 2 pastores, na rádio e na TV. Era conhecido em vários lugares. E eles trabalhavam muito. Viajavam para dar congresso, para dar conferência, para ajudar outras pessoas. Até que um dia a esposa se encantou por um rapaz. E ela se relacionou com esse rapaz. Mas algo veio tão forte no coração dela que ela não conseguiu dormir, não conseguiu ficar mais em paz. E ela contou para o seu marido. Daquele relacionamento, daquela infidelidade que ela teve com o homem que ela amava. Ela não conseguiu se conter e contou para o esposo. Mas o que ela não esperava e não imaginava, que desse relacionamento ela poderia ter engravidado. Que história de amor, na verdade, que história de pai. E ela conta para ele. E não é que ela estava grávida. O marido, o pastor, ficou em choque. Ele ficou muito mal, ficou triste, chateado. Parou todo o ministério, tinha que parar, parou tudo. Foi para uma cidade pequena, que é onde ele tinha nascido, nos Estados Unidos. Foi lá ficar enclausurado lá, sofrer as dores, sofrer esse luto, sofrer essa infidelidade, essa traição dolorida. Mas Deus falou com ele, o Espírito Santo falou com ele. Ele perdoou. Mas e a criança? Que ia trazer a lembrança do pior dia da vida dele. Aquela criança poderia ser o que ia trazer dor, lembrar daquele momento de dor, mas Espírito Santo, creio, tenho certeza, Deus falou com ele, e Deus faz isso. Espírito Santo tira essa dor, aí ele cai em si e fala assim, bom, o bebê não tem nada a ver com isso. O bebê não sabe disso. A criança não sabe disso. E não tem mais nada a ver com eles, tem a ver comigo. Eu vou ser o pai. E eu vou ser o melhor pai que essa criança pode ter. Que história de um pai. Eles contando isso juntos. E eu nunca mais esqueci. E quantas coisas são pequenas acontecem conosco, pai. Quantos casamentos são perdidos por uma falta de perdão. E por pequeno, muito menor do que isso. É muito menor do que isso. Eu conheço tanta gente que não conhece o que é paternidade.
Eu conheço tanta gente que não conhece, que não sabe, que não conhece o que é paternidade e gostaria de saber. Tanta gente que experimentou a paternidade e não deu valor e preferiu ficar. Isso aqui eu escrevi do meu coração. Eu vi, é de ver, de conviver com pessoas. Conheço tanta gente que não sabe o que é paternidade e gostaria de saber. Conheço tanta gente que experimentou a paternidade e não deu valor e preferiu ficar sem. Tanta gente que experimentou a paternidade e resolveu ficar sem. E tantas pessoas loucas para exercer a paternidade. Tantas pessoas loucas para exercer essa paternidade e ainda não conseguiu essa bênção. Os paradoxos da vida. Tinha um amigo meu que ele vendeu casa, vendeu carro, vendeu a moto para ter um filho biológico. E não conseguiu, mas ele adotou um. Ser pai tem muito a ver daquilo que nós vimos lá em casa. E quantas pessoas decidiram, não, eu não quero ser pai. Muita responsabilidade e é. Não é brincadeira. E é muita responsabilidade. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo uma palestra do pastor Cote, lá no Jocum, e eles estavam fazendo evangelismo, creio que em Belo Horizonte, eu não me lembro bem. Estavam fazendo evangelismo, aquele grupo que geralmente vai um grupo grande da Jocum fazer um evangelismo na cidade, teatro, dança, palestra, leituras da Bíblia. E estavam fazendo evangelismo com caixa de som, chegou um senhor. Ele contando essa história, chegou um senhor e começou a blasfemar, começou a acusar, começou a falar mal, a falar com os jovens que estavam ali. E blasfemar a Deus, esse Deus não existe, esse cara que você está falando não existe. Não existe Deus, ele sabe. E tumultuando, trazendo confusão ali. Aí um pastor abraçou ele, abraçou aquele senhor e levou para um lugar. E começou a conversar com ele. E para mim, ele fez uma pergunta. Fizeram uma pergunta que foi reveladora. Olha como é a vida. Presta atenção nisso. Olha como é a vida. Aquele pastor abraça aquele homem, leva para o lado e pergunta para ele. E aí, tudo bem? Como é que foi? Por que o senhor está assim? Começa a conversar com ele. No momento da conversa, fala assim, como foi sua infância? Eu nunca esqueci isso. Como foi sua infância? Como foi a sua vida com seu pai? E ali foi a revelação. Aquele homem explodiu. Não me fala desse cara. Aí falou um baita palavrão. Não me fala desse cara. Eu detesto esse cara. Eu não quero saber disso. Dele. Não toque nesse nome. E muitas vezes essa é a referência que nós temos. E é por isso que nós não rendemos ou não acreditamos. Nós cristãos, brasileiros, sul-americanos, latino-americanos, nós temos muito isso, como Deus foi nos ensinado, assim como Deus sendo o nosso Pai. E quando o Pai não exerce essa paternidade, quando o Pai não cuida, não abraça, não acolhe, quebra essa referência entre o Filho e o próprio Deus. E eu conheço pessoas assim que não sabem orar, não sabem conversar e nem lembram que tem Deus por causa da referência do Pai, por causa da referência ou a falta de referência da paternidade. Queridos, é muito desafiador mesmo ser um bom pai. Quando eu estava falando aqui sobre a lei, eu estou sem a Bíblia aqui, mas pega aí para mim, por favor. Eu pulei um textinho aqui. Não tem. É muito desafiador. Abre aí o seu. É muito. Põe Mateus 5,44 para mim, por favor. É muito desafiador mesmo ser um bom pai. E não é e não será nunca fácil. A lei, ela dizia que nós tínhamos que. A lei, ela foi nos ensinada para a gente ter uma referência. 5,44. Deixa eu ver aqui, rapidão. Não vai bater no microfone. Sabe, quando Jesus, eu estava falando sobre a lei, esqueci de ler esse versículo aqui. Jesus, ele não veio para acabar com a lei. A lei é para nos mostrar. Mas olha o que Jesus fala. Vocês ouviram o que foi dito. Ame seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Jesus, o próprio Jesus nos ensinando, se vocês amam somente aquele que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa?
Até os cobradores de impostos amam as pessoas que amam. Então, o versículo assim, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Então nós temos uma grande referência. Para mim, quando eu estou num momento de dor, é esse Pai que eu recorro. É a esse Pai que eu caio de joelho. É esse Pai que eu grito. É para esse Pai que eu clamo. É para esse Pai que eu me derramo. Para esse Pai que eu fico nu. É para esse Pai que eu posso virar as costas, me jogar no nosso Deus. E quando quebra essa referência de Pai, quando o Pai quebra essa referência, nós nos sentimos, ou essa pessoa se sente órfã mesmo. Ela disfarça, ela brinca, ela ri, ela faz tudo, mas essa dor está lá dentro. Tinha uma menina que trabalhava conosco, tudo ela ria, era linda, simpática, carismática. Todo mundo que conversava com ela, ela sempre tinha uma palavra de alegria. Ela chegava, oi, bom dia, bom dia, bom dia. E um dia Deus falou comigo, você já perguntou para ela como é a vida dela? E eu perguntei. Quando eu falei assim, como é que é? Eu não sabia, ela nunca falou isso. Como é que é a relação sua com seu pai? Eu nunca vi. Nós estávamos ali no Shopping Campo Grande, num quiosque que tinha ali. A pessoa chorava, essa moça chorava que nem criança. Porque ela foi rejeitada várias vezes pelo próprio pai. Quando ela era criança, o pai não reconheceu, não é minha filha. Quando ela teve uma idade, o pai não é minha filha. Quando ela fez 15 anos, ela criou uma expectativa enorme que o pai, 15 anos, também não ligou. Já sabia que era filha dele, ela sabia que era pai dele, biológico. Um sonho de abraçar aquele pai, ele, quando nasceu, quando criança, quando jovem, quando fez os 15 anos, mas era uma máscara, era um disfarce, aquela alegria toda escondia uma dor da falta do pai. Jesus fala o seguinte, Marilda, como talvez você me pergunte, Marilda, mas e agora? Para mim é totalmente difícil, é desafiador ser um bom pai, nunca será fácil, mas eu quero te dar um conselho, com Jesus nos ajudando, as coisas melhoram. Tem uma música que dizia, que eu cantava muito, com Cristo no barco tudo vai muito bem, com Cristo no barco vai muito bem, e passa o temporal. Há um amigo, há um pai que a gente pode recorrer. Naquele dia de angústia, de dor, e essa dor é inevitável, ela está aí, está paradinha aí. Um dia um gatilho aciona isso e ela vem afora. E Jesus fala o seguinte, venha a mim todos vós que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Eu amei essa versão aqui. Venha a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Quantas vezes você ouviu esse versículo? Jesus está disposto a trocar essa carga pesada de pai por uma carga mais leve. Venha até Ele. Talvez, ou com certeza, de nós mesmos é totalmente impossível, mas com Jesus as coisas se tornam mais leves. E eu queria encerrar aqui e te dizer, parabéns para você que é um bom pai. Parabéns para você que é um bom pai. Parabéns para você que está tentando, está se desafiando a ser um bom pai. Parabéns para você. Parabéns para você que não parou no caminho. Parabéns para você que se tornou um pai melhor que o seu pai. Eu quero te desejar uma semana. Eu quero te dizer isso, na verdade, especialmente para você. Seja mais abençoado, seja muito abençoado em nome de Jesus. Receba de Deus, receba do alto, receba do seu Pai, do alto. Amor, alegria, força, sabedoria, ânimo, provisão financeira para você honrar com seus compromissos e ajudar os seus filhos a realizar os sonhos deles. E quero deixar um recado para você que é mãe, solo, para você que é filha, para você que é filho. Seja a melhor mãe que você pode ser. Seja a melhor filha que você pode ser. Seja o melhor filho que você pode ser daqui em diante. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Era isso que eu tinha para hoje, nesse Dia dos Pais, dia 8 de agosto de 2021. Muito obrigado. Quero te convidar para estar conosco. Nós temos aqui no Facebook, fica gravado ali. Aqui no Instagram fica gravada essa live. E eu edito as imagens e coloco no nosso canal lá no YouTube. Ali já está só a palavra separadinho. Tiro o silênciozinho que fica aí muito tempo.
E quero te agradecer por isso. E contar com sua audiência. Uma pessoa que você mandar essa palavra será maravilhoso. Eu vou ficar muito honrado, vou ficar muito feliz de saber que você compartilhou essa palavra com alguém, tá legal? Muito obrigado, tenha uma semana maravilhosa, muito feliz. Deus te abençoe e te guarde. Estou aqui eu, Neuzinha, Vinícius nos visitando aqui, Vinícius Campos. Glória a Deus pela vida dele. Tá um bom filho. Deus abençoe vocês, queridos. O Neuzinho tá falando assim. Bom. Beijão. Tchau, tchau. Ele fala. Só aperta no X aí.